Boa noite, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que nós pudéssemos juntos acompanharmos a leitura e exposição. No Evangelho de Lucas, o capítulo 15, nós vamos ler apenas o primeiro e o segundo versículo. E em seguida nós vamos trabalhar um pouco alguns textos para voltarmos novamente a ele, mais para o final, e termos assim uma exposição deste texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos dá a saber o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Amém, né? Ainda bem. Oremos. Senhor, obrigado por tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa para fazer em nós aquilo para o que ela foi designada, que é instruir-nos, edificar-nos, fortalecer-nos, confirmar a nossa fé e revelar também o nosso coração, para que uma vez nosso coração revelado, nós possamos tomar uma atitude diante do Senhor, pois Tu és o Deus que sempre quer o nosso bem e deseja que nós Te conheçamos cada vez mais. Por isso, revela-te a nós nessa noite. Manifesta pelo Teu Espírito Santo o desejo do Senhor, o conselho do Teu coração para todos nós, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é Jesus, o amigo dos pecadores. Jesus, o amigo dos pecadores. Nós somos levados a saber que Jesus Cristo estava rodeado de pecadores. Sempre foi assim. Porque a única pessoa que não poderia ser rotulada como pecador era ele. Consequentemente, qualquer pessoa que estivesse ao seu redor não seria outra coisa senão um pecador. Ele, o único não pecador, era o verdadeiro amigo dos pecadores. Mas é interessante que esse título de Jesus, amigo dos pecadores, não foi conferido a ele pelos profetas. Os profetas disseram: o príncipe da paz, o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça. Mas foram os seus inimigos. Veja comigo, Mateus capítulo 11, o verso 19. Jesus se refere ao fato de que os seus desafetos, os líderes religiosos do seu tempo, referiam-se a ele dizendo: você é um comilão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Eles acreditavam estar ofendendo Jesus com esse título. Mas mesmo na intenção de ofendê-lo, eles estavam falando uma grande verdade. Jesus é o amigo dos pecadores. O único verdadeiro amigo dos pecadores. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Eu estava numa reunião de adolescentes. E estava lá, cheio de adolescentes, naquela igreja batista em Campo Grande. E o líder dos adolescentes chegou e fez para nós a seguinte pergunta: quem é Jesus? E aí eu todo empolgado, né? Lembrei do hinário, o hino 73, os mais antigos se lembram. Diz assim: Jesus é meu amigo, meu guia
meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. E aí então eu arrisquei dizendo, Jesus é meu amigo. Eu me lembro até hoje da cara de decepção do líder, né? Ele olhou para mim assim e falou, só isto? Eu pensei comigo, tudo isso? Ele não é teu Senhor? Eu falei, é sim, mas é amigo também. Ele faz questão de ser amigo de pecadores. Se você é um pecador, acredite, Jesus é seu amigo. Jesus é o seu amigo. Então, quando essas pessoas estavam dizendo que ele era amigo dos pecadores, eles estavam falando uma verdade sem querer. Quando Jesus estava na cruz, os fariseus, os líderes religiosos disseram para ele assim, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que verdade maravilhosa. Porque ele salvou os outros, ele não podia salvar a si mesmo. Salvando a si mesmo, não poderia salvar os outros. E quando eles dizem, você é amigo de pecadores, eu creio que os anjos disseram, amém. É verdade, é isso mesmo. Ele é amigo dos pecadores. Mas o que eu quero colocar diante de vocês e defender diante de vocês é o seguinte, somente Jesus e ninguém mais pode perfeitamente ostentar esse título, amigo dos pecadores. Ninguém mais. Porque se eu sou pecador e sou amigo de um outro pecador, eu sou um pecador amigo de outro pecador. Só Jesus é o amigo dos pecadores. Nossas amizades, elas invariavelmente são motivadas por necessidade, interesses e mútua complementação. Isso é Aristóteles. Necessidade, interesse, mútua complementação. Mas Jesus não tem necessidade, não tem nem interesse em nada que você tem. E cá entre nós, você não completa ele. Ele é completo em si. Então por que ele é amigo? Ele é amigo porque ele quer ser amigo. Então somente por isso. Por isso ele é o único que verdadeiramente é amigo dos pecadores. Porque para ser amigo dos pecadores, ele precisou assumir os pecados dos pecadores. Ele precisou engolir a ofensa daqueles que o ofenderam. Isso faz dele um amigo sem igual. A sua amizade é uma amizade incondicional. Se você é um pecador, Jesus o aceita no rol da sua amizade. Pode solicitar amizade, ele vai te adicionar. Não tenha dúvida, sua amizade será aceita, porque ele ama ser amigo de pecadores. Os pecadores, quando se relacionam, eles se relacionam de uma maneira que não é a maneira perfeita, perfeita amizade, porque o pecado em nós causou separação entre nós e Deus, em nós mesmos e entre nós, ou seja, entre mim e vocês. Mas Jesus, aquele que nunca pecou, ele é capaz de se aproximar de você e ter com você uma amizade sincera e verdadeira. Porque nele não há pecado, consequentemente ele nunca se separou do Pai, ele nunca foi separado em si, também não é separado de nenhum de nós. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e ele, diz o profeta Isaías, Isaías 59, 1 e 2. Por isso então Jesus pode ser para nós, antes de mais nada, o amigo por excelência. Você pode ter muitos amigos, mas nenhum amigo será tão amigo seu como Jesus. Somente Jesus será
aquele amigo incomparável. Há uma canção no cantor cristão que diz: nenhum amigo é igual a Cristo. Nenhum amigo é igual a Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é um amigo que nunca ofende. Em nossas amizades, quantas vezes ofendemos, quantas vezes somos ofendidos? Jesus nunca me ofendeu. Ele nunca vai me ofender, porque na minha relação de amizade com Ele, da relação de amizade dele comigo, o ofensor sempre sou eu. Sou eu quem ofendo. Mas não é somente uma pessoa que nunca ofende, mas é uma pessoa também que, quando ofendido, além de não ofender, busca a reconciliação do ofensor. Olha que coisa fantástica, né? Eu era um garoto, deixa eu tentar acertar a idade aqui, eu tinha 13 anos, 1982, 13 para 14 anos, era a Copa do Mundo, né? E eu era flamenguista. Não sou muito mais empolgado com isso, mas naquela época tinha razão, né? Era Zico, Júnior e tal, aquela galera. E aí saiu a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. E chegou a época das figurinhas. Álbum, figurinhas, vocês sabem como é isso, né? E eu tinha um amigo, quer dizer, amigo. E a gente frequentava a mesma sala. E aí então, dado momento, estávamos lá, ele deu uma vacilada, eu roubei algumas figurinhas dele. E aí então ele percebeu que o amigo, né, não foi tão amigo assim. E ele me confrontou. Que petulância. Que há, rapaz? Que você está pensando? Agora pensem vocês. Eu, ofensor, confrontado pela minha ofensa, me coloco na posição de ofendido. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Quantas vezes eu fiz isso com Deus? Deus, mas não está certo, é injusto. E Deus está dizendo: injusto o quê? O ofensor é você, nunca é Jesus. E quando nós o ofendemos, ao invés de romper a amizade conosco, ele vem ao nosso encontro para que sejamos reconciliados com ele. Um dos versículos mais impressionantes da Bíblia está em Isaías capítulo 1. Quando depois de Isaías falar e denunciar os pecados de Israel, ele diz assim: venham, vamos arrazoar juntos. Vamos conversar. Exponham suas causas. Fale aí, por que vocês estão fazendo isso? Qual é a razão, o motivo? O que eu fiz para vocês estarem fazendo isso? Aí ele diz: e se vocês fizerem isso, ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos, carmesim, eles se tornarão brancos como a mais branca lã. O Senhor abre um diálogo, ele diz: vamos sentar à mesa, fala comigo, por que você fez isso? Por que você está assim? Veja, Deus é um Deus reconciliador. Quando Adão comete o pecado no jardim, ele foge de Deus, Deus vai ao encontro dele. E a Bíblia é um desenvolvimento contínuo desta realidade de um Deus ofendido procurando o pecador ofensor. Para quê? Para reconciliar-se com ele. Para voltar a ser amigo dele. E a razão por que Jesus veio a este mundo é para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isto era difícil para os fariseus. Porque os fariseus, quando começaram a dizer: tu és amigo de publicanos e pecadores, eles se excluíam do rol de pecadores, eles não se consideravam pecadores. Eles se acreditavam justos diante de Deus. A palavra fariseu significa aquele que é puro. E Jesus conta uma parábola de que um fariseu aparece diante de Deus e, ostentando alguma justiça própria,
da cabeça dele, ele disse: eu não sou como este homem. Eu sou o cara. Eu jejuo 3 vezes. Eu dou o dízimo de tudo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Essa era a mentalidade deles. E eles esperavam que o Messias se juntasse a eles. Que o Messias fosse amiguinho deles. Que o Messias concordasse com eles, porque eles eram excludentes. Eles excluíam as pessoas. Eles tinham uma lista de pessoas com as quais não queria ter nenhum contato. Publicanos, mulheres, pastores de ovelhas, meretrizes, e assim a lista ia aumentando. E eles ficaram escandalizados, porque Jesus se aproximava de todos eles, todos que estavam na lista, Jesus se aproximou deles. E não teve problema nenhum com eles. Pelo contrário, Jesus foi muito bem recebido por eles, porque a amizade de Jesus atrai os pecadores. Mas aquela postura radical, aquela postura avessa dos fariseus em relação a todas as pessoas, por acharem que eles eram puros, e se tivessem contato com aquelas pessoas seriam contaminados, transmitiam a imagem de um Deus que não quer ter comunhão com o homem pecador. Mas quando veio Jesus, eles ficaram indignados, porque Jesus estava mostrando aquela faceta de Deus que eles não queriam admitir. A faceta que Deus quer, sim, reconciliação com os pecadores. Quer que os pecadores sejam reconciliados com Ele. Jesus é um amigo que, além de não ofender, além de buscar a comunhão dos ofensores, Ele está plenamente disposto a perdoar e restaurar seus ofensores. Quando Jesus chega na cidade de Jericó, ele encontra um pecador. E aquele pecador sabe que é pecador. E quando Jesus vai à sua casa e janta com ele, aquele pecador admite a verdade a respeito de si. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. A expectativa de Jesus é que os pecadores se reconheçam pecadores e clamem pelo perdão de Deus. Isso lhe basta para que Ele possa restaurar todos os pecadores. Agora vamos imaginar o cúmulo do absurdo. Eu, você, todos nós. Somos aqueles que ofenderam a santidade de Deus com os nossos pecados. Mas quando confrontados, ao invés de nos arrependermos da ofensa que praticamos, costumeiramente nós nos justificamos. Nós começamos a dar desculpas esfarrapadas, não convincentes, que nós mesmos sabemos que não convence ninguém, muito menos a Deus. E Deus pacientemente tolera as nossas tolices. E não desistindo de nós, Ele continua enviando o Espírito Santo para convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça. Quantas vezes o Espírito Santo, agindo em nosso coração, quer convencer-nos. E nós lutamos contra ele, dizemos: não é bem assim, eu tenho as minhas razões. E relutamos e continuamos nessa posição e deixamos de desfrutar da agradável comunhão e amizade de Jesus. Não é um absurdo? Nós, os ofensores, que mereceríamos ser deixados de lado, quando buscados, muitas vezes nos colocamos numa posição em que nós não queremos ser encontrados. Pois Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. As pessoas sãs não precisam de médicos, e sim os doentes. Para isso é necessário que os doentes se reconheçam doentes. Que os doentes percebam que sua doença é incurável se Jesus não olhar para eles e não
curá-los. É um absurdo quando nós, chamados pela graça de Deus para termos nossa comunhão restaurada com Deus, resistimos e argumentamos. Nos parecemos com Caim, que tendo matado a seu irmão, confrontado por Deus, ele diz para Deus assim: eu sou responsável pelo meu irmão? Deus não responde nada para ele, porque a resposta seria: sim, você é responsável por seu irmão. Principalmente pelo que você fez com ele, tirando-lhe a vida. Mas ele continua argumentando, diz: ó Deus, eu vou perambular, eu vou morrer. Deus, por sua misericórdia, o marcou. E nós, às vezes, imitando Caim, ficamos argumentando com Deus. Às vezes, como Jonas, ficamos justificando nossas iras, indignações, nossos pecados prediletos de estimação que guardamos escondido no coração. Por que não sermos razoáveis? Por que não reconhecermos que quando Deus vem ao nosso encontro, o que Ele deseja é restaurar a amizade perdida? O que Ele deseja é perdoar-nos e restaurar-nos, não condenar-nos, porque Ele é amigo dos pecadores. E um amigo que está disposto a caminhar com esses pecadores 1 milha, 2 milhas, 10 milhas, se necessário for. Eu falo isso de experiência própria. Jesus é o amigo por excelência. Mas além de amigo por excelência, Jesus também é o reconciliador por excelência. Ele é o único capaz de promover a verdadeira amizade que importa. Escrevendo aos Coríntios, sua segunda carta, no capítulo 5, Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. E ele diz que Deus havia confiado a ele, aos apóstolos, o ministério da reconciliação. E a mensagem deste ministério de reconciliação era esta: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E como Ele fez isso? Ele tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que coisa tremenda. A nossa reconciliação com Deus, ela é realizada pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. É Ele quem nos reconcilia com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é um amigo que se coloca à disposição para reconciliar-nos totalmente com Deus. Em terceiro lugar, Jesus não somente é o amigo dos pecadores, mas Jesus é o amigo eterno dos pecadores. Volta para Lucas capítulo 15. A partir do verso 11, Jesus conta uma história. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui antes que você leia esse texto. Esses títulozinhos que aparecem na história, nas histórias, nas parábolas, é só para ajudar. No original não tem, tá? Então, no início, lá no começo da fé cristã, essa história não era conhecida como a história do filho pródigo. Essa história era conhecida como a história do pai de 2 filhos. As pessoas leem olhando para o filho pródigo, está lendo errado. Você tem que olhar para o pai. É a história do pai que tinha 2 filhos. Pois Jesus começa no verso 11 dizendo: havia um homem que tinha 2 filhos. Este homem é a figura de Deus. E Jesus, a expressão de Deus, tem o mesmo coração desse pai. Pois esse pai, tendo 2 filhos, um dos filhos chega para ele e literalmente, nas minhas palavras, vai dizer assim: pai, está demorando para morrer. Você não morre, não. Eu quero a minha herança.
Isso é ofensivo, extremamente ofensivo. O pai recebe a ofensa, assimila para si e atende o pedido do filho. Quando o filho diz, dá minha parte da herança, porque o que me interessa é a grana que está lá no banco. O pai dá o dinheiro para ele e ele vai para a terra distante. Ele ofendeu o pai. Mas quando estava lá na terra distante, as coisas não correram bem para ele. E esse pecador, quando se viu no fundo do poço, literalmente na pocilga dos porcos, ele se lembrou da sua ingratidão. E aí então, reconhecendo-se pecador, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o pai, pai, eu pequei, eu pisei na bola, eu sou um vacilão. Me perdoa. Nem te peço que me aceite como um filho, aceita-me como um empregado, como um freelancer seu. E quando os fariseus estavam ouvindo essa história, primeiro eles acharam um absurdo o filho falar o que falou para o pai. Mas quando eles ouviram essa história, eles estavam torcendo para que o pai desse uma tremenda de uma surra no filho. Que o pai fosse receber o filho com um balaústre, com um pedaço de pau e quebrasse aquele menino, moesse ele de pancadas. Mas para surpreendê-lo, Jesus disse, o pai vendo a distância, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Esse é o nosso pai. O filho está voltando. O pai não deixa ele chegar, o pai vai ao seu encontro e abraça o filho. E sabe por que o pai abraçou o filho? É porque as pessoas do vilarejo poderiam assumir a ofensa do pai e jogar pedras no filho. Então o pai abraça o filho dizendo, se jogar pedra no filho, vocês vão acertar a mim. Ele beija o filho. Não deixa o filho completar a frase, pode ver, o filho começa, ele fala, para com isso. Você é filho, não mudou. Ele manda os servos matar um novilho cevado. Ele coloca as sandálias nos pés do filho, uma roupa festival. Era a roupa do próprio pai. Põe a minha roupa melhor nele. E começa uma festa dizendo, meu filho estava morto e reviveu. Vamos festejar. Jesus está contando essa história para dizer como que Deus reage quando um pecador se arrepende. Deus faz festa. Mas aí então a história não acaba aí. Se você continua lendo a história, você vai descobrir que o irmão mais velho também se ofendeu. Mas não ofendeu o pai diretamente com a atitude do filho mais novo. Ao ver que o filho mais novo voltou, ele se aproxima da casa e ouve festa. E ele chama um empregadinho lá, um funcionário, diz, o que está acontecendo aí? Aí o garoto chega para ele e fala, seu irmão voltou. Imagino que o menino falou tudo empolgado, vai ter festa, né? A gente vai comer um novilho cevado, faz hora que eu estava olhando para ele, louco para ver a picanha daquele novilho fatiada ali na brasa, né? E o empregado salivando, todo contente. Seu irmão voltou, seu pai matou um bezerro cevado, a coisa vai ser maravilhosa. Estava empolgado. E aí então aquele homem ficou emburrado. Fechou a cara e disse, que isso? Onde já se viu? O meu pai não deveria ter aceito ele. Eu não aceito a amizade do meu pai com este irmão pervertido, pecador, miserável. Imagino que aquele empregado foi lá no patrão e falou, ô patrão, o seu filho, aquele chato, ele está bravo lá fora. Acho que ele quer falar com o senhor. Aí o pai vai lá, chega para o filho. Querido, o que se passa? Por que você está assim? Por que você não entra? Não, não é justo, eu trabalho tanto, eu
participo da igreja, eu canto no coral, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor nunca matou sequer um cabrito. Aí o pai olha para ele: quais? Os seus? Filho, eu não tenho cabrito, cara. O cabrito é seu. Eu tenho filhos, não tenho cabrito. Não tenho um novilho, eu tenho filhos. Um estava morto, reviveu. Filho, você está vivo. Vamos nos alegrar. Eu disse para o filho: filho, o que eu tenho é seu. Para o irmão mais velho, era preferível o novilho vivo e o irmão morto. Para o pai, ele mata a manada toda, se for necessário, para festejar o filho que volta. É diferente, não é? Esse pai representa Deus. O filho mais novo representa os pecadores. E o filho mais velho representa aqueles que não se consideram pecadores. Estou há 30 anos no Evangelho seguindo a Jesus Cristo. Sabe qual é a minha maior luta? É não ser um irmão mais velho. É não ter o coração do irmão mais velho. Porque o meu maior desejo é ter o coração do Pai. É pensar como o Pai pensa. Porque Jesus pensava como o Pai. Porque todos nós somos tão pecadores como o filho pródigo. Talvez você nunca foi à terra distante. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, quase nada sei da terra distante, mas eu sei que tem muita injustiça lá e tem pecadores perversos, terríveis, que me matarão porque eu sou como uma ovelha no meio dos lobos. Eu não quero a terra distante, mas se você já foi à terra distante, acredite, Ele ama você do mesmo jeito que ama a mim. Ele ama a mim do mesmo jeito que ama você. O que Ele não quer é que nós nos consideremos não pecadores, consequentemente destituídos de sua amizade. Ele quer ser seu amigo, porque Ele é o verdadeiro amigo dos pecadores. A estratégia de Jesus foi a estratégia da aproximação. A estratégia usada pelos líderes religiosos de seus dias foi a estratégia da separação. Jesus não é contaminado pelos nossos pecados. Nós somos santificados pela sua presença santa. Quando Ele está conosco, nossos pecados não passam para Ele, mas a santidade dele passa para nós. Você não contagia Jesus com o seu resfriado do pecado, mas Jesus contagia você com a santidade, a saúde santa dele. Por isso não tenha receio nenhum em se aproximar dele, pois ele tem prazer em ser amigo de pecadores. E se ele não fosse amigo de pecadores, ele não teria amigo nenhum, porque todos nós somos pecadores. Não é verdade? Agora, queridos, quando nós somos confrontados por esta palavra, nós precisamos repensar. Qual tem sido a minha postura diante desta graça que Deus estende a mim? Antes de mais nada, eu creio que a melhor postura diante desta verdade é ter uma atitude de contínua gratidão. A parábola não termina, já perceberam? Jesus deixa aberto. Será que o irmão mais velho entrou? A expectativa de Deus é que ele entrasse. Alguns fariseus e sacerdotes se converteram. Esses entraram, mas muitos não se converteram, continuaram lá fora, empurrados, não quiseram participar da festa de Deus. Mas nós que fomos aceitos novamente por Deus, perdoados, reconciliados com Ele, como devemos viver? Nós podemos tomar uma atitude equivocada de acreditar que nós precisamos pagar por esta reconciliação.
Acredite, não se paga o impagável, não se paga o que já foi pago. Mas nós podemos assumir um compromisso de, no que depender de nós, viver continuamente buscando nos assemelhar a Cristo. Ser um imitador de Cristo e viver constantemente grato pelo perdão que Deus traz a nós por meio de Jesus Cristo. O maior de todos os deveres que nós temos diante de Deus é o dever da gratidão. Viver grato, dizer obrigado, Senhor, porque eu não merecia ser seu amigo, mas Jesus veio para tornar-me amigo de Deus, porque somente Jesus é o verdadeiro amigo dos pecadores. Que privilégio, não é verdade? Quero que você curve sua fronte neste momento. Pense no que você ouviu nesta noite. Jesus é o incomparável amigo dos pecadores. Como você tem sido? Como você tem se comportado nesta amizade? Você tem sido verdadeiramente amigo do seu amigo Jesus? Como vai sua amizade com Deus? Você tem curtido o que Ele tem postado? Você comenta, você compartilha? Ou você visualiza e ignora? Como está a sua amizade com Jesus? Ela tem crescido? Ela tem se estreitado? Jesus é teu amigo, teu guia, teu Senhor, teu protetor sem outro haver igual. Por você sofreu a morte, por você um pecador, e agora vivo guarda-o do mal. Oh, que amizade maravilhosa, porque será uma amizade eterna. Recebido como amigo de Deus, nós viveremos a eternidade toda em comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Se você que está aqui me ouve, ainda não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, apesar dele ser o seu amigo, você ainda não é amigo dele. Você ainda não foi reconciliado devidamente com ele. Por isso eu te incentivo, por isso eu exorto você a que primeiramente reconheça que você está no rol dos possíveis amigos. Você é um pecador. E reconhecendo-se pecador, você pode dizer: Senhor, eu quero ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Se você fizer isso nesta noite, você passará a ser verdadeiramente amigo de Jesus Cristo. Uma amizade surgirá. O Espírito Santo virá ao seu coração e dirá claramente a você: agora sim, você está reconciliado com Deus. Você é amigo de Deus e o será por toda a eternidade. Por isso eu digo a você: creia em Jesus. Creia na sua obra reconciliadora e o seu coração será convertido a Deus. Não há privilégio maior do que ser amigo de Deus. Nós somos amigos de Deus porque Jesus é o amigo dos pecadores.